Às vezes a verdade mais sombria se esconde à vista de todos no silêncio de um lar luxuoso e sob o cuidado daqueles que deveriam proteger. O que você faria se descobrisse que a cura, na verdade, é o veneno? Acompanhe-nos nesta história de mistério, coragem e um amor inesperado que mudará tudo. Todos pensavam que a única filha do milionário estava morrendo. Os médicos disseram que não lhe restavam mais de 3 meses. Seu pai, devastado e desesperado, tentou todos os tratamentos que o dinheiro podia comprar, mas nada funcionou. As enfermeiras iam e vinham, mas a menina permanecia em silêncio, fraca e se desvanecendo rapidamente. Então, um dia contrataram uma nova empregada doméstica. Parecia comum, quieta, cuidadosa, simplesmente fazendo seu trabalho. Mas conforme os dias passavam, ela notou coisas que ninguém mais via. Prestou atenção, fez perguntas que ninguém se atrevia a fazer e então encontrou algo que mudou tudo. O que descobriu não apenas trouxe esperança, revelou um segredo que havia estado oculto durante anos. Dr. Sebastião Almeida havia sido um empresário muito bem-sucedido. Possuía várias empresas e era conhecido por sua mente aguçada e liderança, mas depois da trágica morte de sua esposa, tudo mudou. Deixou de ir trabalhar e se mudou para uma grande e silenciosa mansão em Alphaville, longe do centro de São Paulo. O lugar era moderno e cheio de coisas caras, mas se sentia vazio. Sebastião raramente conversava com alguém. Mantinha-se isolado e evitava o mundo exterior. Seu único foco agora era sua filha Helena. Ela havia sido diagnosticada com câncer quando ainda era muito nova. O tratamento foi duro para seu corpo. Perdeu o cabelo e ficou muito debilitada. Sebastião permanecia ao seu lado todos os dias cuidando dela, tentando fazê-la se sentir melhor. Mas apesar de ele sempre estar ali, Helena não falava muito. Mantinha-se calada, distante e muitas vezes olhava para o nada como se estivesse perdida. Sebastião tentou devolver a alegria à vida de Helena. Gastou muito dinheiro contratando os melhores médicos e terapeutas. Trouxe professores de arte, instrutores de música e até terapeutas com animais para ver se algum deles conseguiria uma reação dela. Comprou livros, brinquedos e qualquer coisa pela qual ela mostrasse um mínimo interesse, mas nada funcionava. Helena não sorria, não brincava, não falava. Às vezes simplesmente se sentava durante horas em seu quarto ou junto à janela. Sebastião se sentia impotente. Queria consertar tudo como fazia nos negócios, mas isso era diferente. Helena não estava apenas doente, parecia inalcançável. Não importava o que fizesse, não conseguia devolver a luz aos seus olhos. O silêncio entre eles era pesado. Sebastião não sabia como quebrá-lo. Sentia falta da menina que costumava rir e fazer perguntas. Agora era como uma sombra do que foi. Cada manhã, Sebastião seguia uma rotina rigorosa. Levantava cedo, preparava o café da manhã para Helena e verificava sua medicação. As enfermeiras vinham diariamente para ajudar com seus cuidados, mas Sebastião insistia em participar de tudo. Vigiava de perto sua saúde, mantendo um caderno de suas reações e progressos. A casa sempre estava limpa, as refeições sempre no horário e cada detalhe estava sob controle. Pensava que talvez, sendo organizado, pudesse evitar que a situação piorasse. Mas embora tudo ao seu redor estivesse perfeitamente administrado, nada se sentia bem. O silêncio na casa era mais forte que qualquer ruído. Helena raramente dizia uma palavra, às vezes balançava a cabeça positiva ou negativamente, mas na maior parte do tempo não respondia de forma alguma. Sebastião continuava tentando, esperando que algum dia algo mudasse. Sempre procurava sinais de melhora, mas os dias passavam lentamente, sempre iguais, sem nenhum progresso real. Sebastião frequentemente se culpava por tudo. Acreditava que se tivesse feito algo diferente, talvez sua esposa ainda estivesse viva, e talvez Helena não estivesse sofrendo tanto. Lembrava dos dias felizes quando sua família estava completa. Essas lembranças agora doíam. Guardava velhas fotos da família numa gaveta, mas não se atrevia a olhá-las. Lembravam-no do que havia perdido. Carregava a culpa como um peso sobre seus ombros. À noite, quando Helena dormia,
Sentava-se em seu escritório olhando para o nada, pensando no passado. O silêncio durante essas noites era ainda mais profundo. Sem telefonemas, sem reuniões, apenas silêncio. Seus amigos haviam parado de ligar. Seus funcionários administravam as empresas sem ele. Já não se importava. A única coisa que importava era Helena. Pensava que talvez se conseguisse fazê-la melhorar, poderia se perdoar. Mas dia após dia, Helena permanecia em silêncio e Sebastião permanecia quebrado. A mansão era grande, com muitos quartos, mas Sebastião e Helena usavam apenas alguns. Na maior parte do tempo, ficavam no quarto dela ou na sala de estar. Sebastião tentou tornar a casa mais alegre. Pintou o quarto de Helena na cor favorita dela e o encheu de bichos de pelúcia e cobertores macios, mas não fez uma grande diferença. Helena ainda parecia distante. Às vezes desenhava, mas seus desenhos eram simples e tristes. Nuvens, árvores vazias, casas silenciosas. Sebastião guardava esses desenhos pensando que talvez mostrassem como ela se sentia por dentro. Também colocava música suave de fundo, pensando que poderia acalmá-la. Até pediu para alguns dos velhos amigos de Helena a visitarem, mas ela não mostrou muito interesse. Depois de um tempo, as visitas cessaram. A única coisa que permanecia constante era o silêncio. Sebastião tentava conversar com ela todos os dias, mas ela raramente respondia. No entanto, não parava de tentar. Nunca desistiu dela. Amélia Nascimento havia passado por algo muito doloroso. Apenas alguns meses antes, havia perdido sua filha recém-nascida devido a complicações no parto. A perda era pesada e nada em sua vida parecia igual. Havia deixado seu emprego anterior e se mudado para um apartamento menor na zona leste de São Paulo. Cada canto de sua casa lembrava o bebê que havia segurado apenas por pouco tempo. Amélia não conversava muito com outras pessoas e passava seus dias em silêncio. Uma manhã, enquanto procurava anúncios de emprego online, viu uma publicação procurando alguém para trabalhar numa casa grande, ajudando com tarefas leves e cuidando de uma menina. O trabalho não pedia experiência específica, apenas alguém paciente e responsável. Amélia sentiu que algo a atraía. Talvez fosse a menção da menina, ou talvez a ideia de começar de novo num lugar tranquilo. Sem pensar muito, candidatou-se ao emprego. Quando Amélia chegou à mansão em Alphaville, a primeira coisa que notou foi como tudo estava silencioso. A casa era grande e bem cuidada, mas não se sentia calorosa nem acolhedora. Estava silenciosa demais, limpa demais. Dr. Sebastião Almeida a recebeu na porta principal. Não sorriu, mas falou gentilmente. Explicou que o trabalho não era exatamente como trabalhar numa casa normal. Sua filha Helena estava muito doente e não falava muito. Não esperava muito de Amélia no início. Apenas alguém que pudesse ajudar com a limpeza, pequenas tarefas e manter uma distância respeitosa. Amélia aceitou os termos e se mudou para um pequeno quarto de hóspedes nos fundos da casa. Os outros membros da equipe não ficavam muito tempo. Iam e vinham rapidamente dizendo que o trabalho era difícil demais. Mas Amélia não se sentia sobrecarregada. Estava acostumada à dor e ao silêncio. Algo na casa lembrava como se sentia por dentro. Calma por fora, ferida por dentro. Nos primeiros dias, Amélia fez suas tarefas em silêncio. Limpou a cozinha, organizou os livros no escritório e ajudou a enfermeira a levar suprimentos médicos para cima. Não tentou falar com Helena imediatamente. Em vez disso, observava à distância. Helena passava a maior parte do tempo em seu quarto ou sentada perto da janela. Nunca pedia nada e raramente respondia a qualquer pessoa. Amélia notou que a menina nem olhava para as pessoas quando lhe falavam. Mas o que mais impactou Amélia não foi apenas a doença de Helena. Era a forma como Helena parecia completamente sozinha. Não era apenas fraqueza física, havia também um vazio emocional. Amélia reconheceu esse tipo de silêncio. Era o mesmo tipo de vazio que havia sentido depois de perder sua própria filha. Não via Helena apenas como outra criança que precisava de ajuda. Via alguém que havia perdido algo por dentro, igual a ela. Amélia começou a fazer pequenos e silenciosos esforços
para se conectar com Helena. Não falava demais. Em vez disso, tentava usar ações. Deixava um cobertor quente dobrado cuidadosamente aos pés da cama de Helena. Colocava flores frescas na mesinha de cabeceira. Não de cores vivas, mas suaves, nada muito forte. Uma tarde, trouxe uma pequena caixinha de música e a deixou por perto. Não disse nada sobre ela, mas viu Helena virar a cabeça quando a música tocou. Foi uma reação pequena, mas foi algo. Amélia também às vezes se sentava fora do quarto de Helena, lendo em silêncio. Não forçava nada, simplesmente queria estar perto, sem fazer Helena se sentir desconfortável. Com o tempo, Helena começou a olhá-la de relance e depois a manter contato visual por alguns segundos. Amélia sempre respondia com um sorriso suave, sem pressionar demais. Sabia que construir confiança com alguém que sofre leva tempo e paciência. Sebastião notou a diferença. No início não disse nada, mas prestou atenção. Ao contrário de outros funcionários, Amélia nunca tentou impressioná-lo nem fez perguntas demais. Não era excessivamente alegre e não agia como se pudesse consertar as coisas. Simplesmente fazia seu trabalho e tratava Helena com um respeito silencioso. Sebastião sentiu que algo mudava no ambiente. A presença de Amélia não era barulhenta, mas preenchia um espaço que havia estado vazio por tempo demais. Uma noite passou pela porta de Helena e viu a menina segurando a pequena caixinha de música que Amélia havia dado. Era a primeira vez em meses que pegava algo por conta própria. Naquela noite, Sebastião chamou Amélia ao seu escritório e agradeceu. Não com grandes palavras, apenas um simples obrigado que significava muito. Não pediu para ela fazer mais, apenas disse para continuar sendo ela mesma. Isso era suficiente. Amélia já trabalhava há algumas semanas na mansão. Seus dias eram na maioria iguais. Limpava os quartos, preparava pequenas coisas para Helena e se mantinha ocupada sem fazer barulho. Havia se acostumado ao ambiente tranquilo. Já era quase normal para ela. Uma tarde, Amélia estava ajudando Helena a se arrumar depois de uma soneca. A menina havia começado a permitir que Amélia se aproximasse mais. Naquele dia se ofereceu para pentear os pequenos fios de cabelo que voltavam a crescer lentamente na cabeça de Helena. Usou uma escova macia e se moveu com cuidado, sem querer machucá-la. De repente, Helena se moveu ligeiramente e disse algo em voz baixa. Dói. Não toque, mamãe. A mão de Amélia parou no ar. Não disse nada imediatamente. Sua mente estava processando o que acabara de acontecer. Helena a havia chamado de mamãe. Esse momento não pareceu um acidente. Amélia ficou muito quieta, insegura do que fazer. A voz de Helena havia soado assustada, como se a dor que sentia fosse mais que apenas física. Amélia a olhou com carinho, mas Helena não retribuiu o olhar. Manteve os olhos no chão, agarrando a borda de sua camisa. Amélia deixou a escova lentamente e disse, Está bem, terminamos por agora. Não fez perguntas, não pressionou por uma explicação, mas por dentro sua mente disparava. Helena nunca havia dito muito antes. Sempre havia estado calada, quase não reagindo. Desta vez era diferente. Não era apenas a palavra mamãe que se destacava, era o tom. Havia emoção por trás, um tipo de medo ou memória. Amélia não sabia o que pensar, mas sabia que algo não estava certo. A reação de Helena não era apenas pela escova, era por algo mais, algo que Amélia ainda não entendia, mas sentiu a necessidade de descobrir. Após sair do quarto de Helena, Amélia caminhou lentamente pelo corredor. Seus passos eram automáticos, seus pensamentos estavam em outro lugar. Repassou aquele momento em sua cabeça várias vezes. Pensou em como Helena havia dito a palavra mamãe, como se fosse parte de algo do passado. Amélia havia perdido um filho, então entendia o quão poderosa essa palavra podia ser. Mas Helena tinha uma mãe que havia morrido. Isso era o que Sebastião havia dito quando foi contratada. Era possível que Helena a estivesse confundindo com alguém de uma memória, ou era algo mais profundo. Amélia começou a sentir um estranho desconforto. Algo na situação não se encaixava. A forma como Helena havia reagido era tão específica, como se estivesse revivendo um momento. Amélia não queria imaginar nada ruim,
mas não conseguia se livrar dessa sensação estranha. Uma dúvida silenciosa começou a se formar dentro dela, uma dúvida que não desapareceria facilmente. Nos dias seguintes, Amélia prestou mais atenção. Não agiu diferente por fora, mas seus olhos estavam mais aguçados. Agora notou como Helena evitava certos tipos de contato. Às vezes, se encolhia quando alguém caminhava muito perto atrás dela. Outras vezes, ficava muito silenciosa quando Sebastião entrava no quarto. Nenhuma dessas coisas era dramática ou óbvia, mas quando somadas, faziam Amélia se sentir inquieta. Também começou a se perguntar por que Helena nunca falava de sua mãe. Crianças frequentemente falam dos pais que faleceram, mas Helena não dizia nada. Amélia perguntou a Sebastião uma vez, num tom casual, se Helena alguma vez falava de sua mãe. Ele deu uma resposta curta. Não, na verdade não. Parecia não estar aberto a continuar com esse assunto. Essa resposta apenas aumentou a dúvida de Amélia. Não se tratava apenas do que era dito, se tratava do que nunca era dito. O silêncio em torno do passado de Helena começou a se sentir mais pesado que antes. Amélia havia começado a explorar mais áreas da mansão durante seu tempo livre. Não fazia isso apenas por curiosidade. Era uma busca silenciosa por compreensão. A casa tinha muitos depósitos e armários fechados. Uma tarde, enquanto limpava um quarto perto das escadas do porão, abriu um armário antigo. Dentro havia várias caixas de papelão com etiquetas. A maior parte da escrita estava desbotada, mas algumas ainda tinham nomes de medicamentos. Desceu uma caixa e a abriu. Dentro havia frascos de pílulas, kits de injeção e alguns frascos com etiquetas médicas que nunca havia visto antes. As datas eram de anos atrás e as etiquetas mencionavam o nome de Helena. Enquanto Amélia revisava o conteúdo, notou algo estranho. Muitos dos medicamentos não eram comuns. Alguns tinham avisos em letras vermelhas. Outros tinham nomes estranhos que não lhe eram familiares. Amélia decidiu tirar algumas fotos com seu celular para pesquisar depois. Mais tarde naquela noite, depois que Helena dormiu e a casa estava em silêncio, Amélia se sentou em sua cama e começou a pesquisar os nomes dos medicamentos. Alguns resultados apareceram imediatamente. Uns poucos eram medicamentos habituais, usados em tratamentos contra o câncer, mas outros eram mais difíceis de encontrar. Finalmente encontrou informação sobre alguns que estavam listados como apenas para uso experimental, especialmente em crianças. Os efeitos colaterais eram graves: dano aos órgãos, alteração hormonal e efeitos psicológicos. Um medicamento até havia sido suspenso em alguns países devido a problemas de segurança. O coração de Amélia bateu mais rápido. Agora entendia por que o corpo de Helena era tão fraco e por que reagia com tanta sensibilidade. Esses não eram tratamentos normais. Por que foram usados nela? Quem aprovou isso? Amélia não conseguia se livrar da ideia de que algo havia dado errado. Talvez Helena tivesse recebido esses medicamentos sem a supervisão médica adequada. Sentiu-se mal ao pensar nisso. Isso já não era apenas sobre uma doença. Era sobre possível dano. Amélia não dormiu bem naquela noite. Sua mente não parava de girar com possibilidades. Tentou imaginar o que Sebastião sabia. Aprovou esses medicamentos? Sabia dos riscos? Ou confiou cegamente num médico sem verificar todos os detalhes? Quanto mais Amélia pensava, mais perguntas tinha, mas não tinha respostas. Queria confrontar Sebastião imediatamente, mas algo a deteve. E se ele realmente acreditasse que estava ajudando Helena? E se não soubesse? E pior ainda, e se soubesse, mas continuou mesmo assim? Amélia não queria acusar ninguém sem provas, mas o medo dentro dela crescia. Havia visto como Helena era frágil, silenciosa e distante. Agora se perguntava se parte disso foi causado pelos próprios tratamentos. Talvez não fossem apenas efeitos colaterais. Talvez fossem parte de algo muito maior, algo ruim. No dia seguinte, Amélia continuou suas tarefas como de costume, mas seu foco havia mudado. Observava tudo mais de perto. Quando a enfermeira trazia o remédio diário de Helena, Amélia prestava atenção às etiquetas, às doses e ao comportamento da enfermeira.
Não disse nada, apenas observou. Também revisou novamente os armários do banheiro, comparando os medicamentos atuais com os que havia encontrado no depósito. Alguns nomes coincidiam. Isso a deixou ainda mais nervosa. Helena havia permitido que Amélia se aproximasse cada vez mais. Seus pequenos momentos juntas haviam se tornado preciosos. Quando Amélia penteava seu cabelo, quando lia um livro simples, quando apenas se sentavam juntas em silêncio. Uma tarde, a casa estava especialmente silenciosa. Sebastião havia saído para uma reunião e a enfermeira estava atendendo uma ligação. Amélia estava na sala de estar com Helena. A menina estava deitada no sofá, enrolada numa manta macia. Amélia se sentou no chão por perto, organizando alguns livros. Não havia música nem barulho, apenas silêncio. Então algo inesperado aconteceu. Helena se sentou lentamente e olhou para Amélia. Seus olhos não pareciam assustados desta vez. Em vez disso, pareciam cansados, como se carregasse algo pesado. Helena se arrastou até ela, inclinou-se suavemente para a frente e passou os braços ao redor do pescoço de Amélia. O abraço foi leve, mas real. Amélia não se moveu no início, surpresa pela súbita proximidade. Então, envolveu seus braços em torno de Helena, segurando-a com cuidado. Foi então que Helena sussurrou algo muito suavemente, quase baixo demais para ouvir. Não me deixe, mamãe. Amélia sentiu que seu corpo congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Não disse nada imediatamente. Tinha um nó na garganta e o coração batia forte. Apenas abraçou Helena, permanecendo completamente quieta. As palavras, não me deixe, mamãe, ecoavam em sua mente repetidamente. Podia sentir os pequenos braços de Helena envoltos firmemente ao seu redor. Não era um simples abraço, não era um erro. Estava cheio de medo, de um profundo desejo de não estar sozinha. Amélia não sabia se Helena queria chamá-la assim ou se era uma memória do passado aflorando, mas não importava. O que importava era que Helena a havia deixado entrar. Amélia podia sentir isso. Isso não era apenas afeto, era confiança, era um grito por segurança. Amélia beijou suavemente o topo da cabeça de Helena e sussurrou: não vou para lugar nenhum. Dizia isso de coração. As lágrimas continuaram caindo, mas não as secou. Pela primeira vez, Helena havia falado desde o coração. Esse momento ficou na mente de Amélia muito tempo depois que o abraço terminou. Não queria pensar demais sobre isso, mas sabia o que significava. Era um sinal de que Helena a via como alguém seguro. Para uma criança que quase não falava, que quase não reagia a nada, chamar alguém de mamãe não era pouca coisa. Amélia nunca havia tentado substituir ninguém, nem assumir um papel que não lhe pertencia. Mas agora percebia que havia se tornado algo importante na vida de Helena. Havia se tornado alguém que importava. Esse pensamento lhe deu um sentimento forte, parte amor, parte responsabilidade. Sebastião havia voltado cedo de uma reunião, antes do habitual. Não disse a ninguém. Entrou na casa pela porta dos fundos e caminhou em direção ao quarto de Helena, onde ouviu vozes suaves. A porta estava ligeiramente aberta. Ao se aproximar, viu Amélia sentada junto a Helena no chão, segurando-a suavemente enquanto a menina apoiava a cabeça em seu peito. Amélia falava em voz baixa, acalmando-a. Era um momento tranquilo, cheio de cuidado. Sebastião parou na porta, observando. Depois de alguns segundos, entrou sem avisar. Sua voz era fria. O que você está fazendo? Amélia se levantou rapidamente, confusa por seu tom. Sebastião parecia bravo. Você está tentando se aproveitar dela. Ela é frágil. Não pensa com clareza. Amélia estava chocada. Tentou explicar, mas Sebastião não escutou. Pensou que Amélia estava cruzando uma linha. Sua voz ficou mais alta. Mas então algo aconteceu que nenhum dos dois esperava. Helena levantou o olhar, claramente nervosa, e de repente correu para Amélia. Rodeou a cintura dela com os braços firmemente. Mamãe, não deixe ele gritar. Disse alto o suficiente para Sebastião ouvir. O quarto ficou em completo silêncio. O rosto de Sebastião mudou instantaneamente. Olhou para Helena, depois para Amélia.
Suas mãos caíram ao lado. Não disse uma palavra por alguns segundos. Helena se agarrava a Amélia como se tivesse medo. Amélia apoiou suavemente a mão nas costas de Helena e não disse nada. Deixou que o momento falasse por si mesmo. A expressão de Sebastião passou da raiva para a confusão e depois para algo mais pesado, a percepção. Não soube o que fazer com o que acabara de ver. Nunca antes havia visto Helena reagir daquela maneira. Sempre havia sido calada, desconectada, passiva. Mas agora havia falado, se aproximado, e não dele, mas de Amélia. Esse único momento atingiu Sebastião mais forte do que qualquer discussão poderia ter feito. Sebastião se sentou na borda da cama, parecendo de repente mais velho. Sua voz era tranquila. Ela te chamou de mamãe. Amélia balançou a cabeça lentamente. Não estava orgulhosa nem satisfeita. Parecia igualmente sobrecarregada. Simplesmente aconteceu. Ela disse que precisava de alguém e eu estava lá. Sebastião não respondeu imediatamente. Olhou para sua filha pela primeira vez em anos. Realmente a olhou. Não apenas sua condição física, mas seu comportamento, suas emoções. Viu seu medo, sua tristeza, sua necessidade de proteção. E percebeu algo. Talvez sua fraqueza não viesse apenas do câncer. Talvez algo mais a estivesse prejudicando. Talvez fossem os anos de tratamentos fortes, isolamento, silêncio. Se levantou e saiu do quarto sem dizer outra palavra. Amélia ficou com Helena, segurando sua mão. Ambas permaneceram em silêncio. Esse momento havia mudado tudo. Naquela noite, Sebastião foi ao seu escritório e se sentou à mesa por muito tempo. Não ligou o computador, não fez ligações. Em vez disso, abriu o prontuário médico de Helena e começou a ler tudo novamente. Olhou a lista de medicamentos, as doses, as recomendações do médico. Alguns dos medicamentos agora pareciam incorretos, fortes demais. Percebeu que alguns eram experimentais e lembrou do que Amélia havia dito semanas atrás. Coisas que não havia levado a sério naquele momento. Sem ligar para ninguém, tomou uma decisão em silêncio. Na manhã seguinte, disse à enfermeira para parar de usar vários dos medicamentos. Não deu uma razão. Apenas disse que não eram mais necessários. A enfermeira pareceu confusa, mas seguiu a instrução. Sebastião também não se explicou para Amélia. Ainda não estava pronto. Mas por dentro algo estava mudando. Já não acreditava na mesma história que havia acreditado durante anos. Nos dias seguintes, Amélia notou pequenas diferenças em Helena. Não eram mudanças enormes, mas eram claras. Helena parecia mais desperta. Comeu um pouco mais. Mostrou interesse num livro de colorir e até pediu para Amélia ler uma história 2 vezes. Eram coisas que nunca havia feito antes. Amélia não sabia o que havia mudado, mas anotou tudo. Prestou atenção ao sono de Helena, ao seu humor, à sua energia. Era como se a menina estivesse voltando à vida lentamente. Sebastião observava à distância. Não interferiu, mas observava tudo. Viu Helena sorrir uma vez, algo que não havia visto em meses. Esse único sorriso o atingiu mais forte que qualquer relatório médico. Começou a se perguntar se parar os medicamentos havia ajudado. E talvez, depois de todo esse tempo, o tratamento não era a cura, havia sido parte do problema. Esse pensamento o assustou, mas também lhe deu algo novo: esperança. Amélia já carregava suas suspeitas há dias. Não conseguia parar de pensar nos medicamentos que Helena havia tomado e nas pequenas melhorias que mostrou depois que alguns foram retirados. Não queria agir sem provas, mas seu instinto dizia que algo estava errado. Uma tarde, quando a casa estava calma, foi ao armário de depósito no corredor. Pegou cuidadosamente um dos frascos de remédio e o embrulhou num pano. Guardou em sua bolsa e esperou até seu dia de folga. Amélia não queria cometer erros, então foi diretamente a alguém de sua confiança, sua velha amiga Beatriz, uma médica que trabalhava numa pequena clínica particular na Vila Madalena. Beatriz conhecia Amélia há anos, e quando Amélia explicou tudo, Beatriz concordou em enviar o medicamento para análise laboratorial. Amélia se sentia nervosa, mas também segura de que havia feito a coisa certa.
Precisava saber a verdade, não importava o quê. 2 dias depois, Beatriz ligou. Sua voz era séria, quase fria. Amélia, temos os resultados. Você estava certa em se preocupar. Beatriz explicou que o frasco continha um medicamento potente usado em tratamentos raros para adultos, não algo recomendado para crianças, especialmente não na dose encontrada. Era 3 vezes a quantidade considerada segura, mesmo em situações de emergência. A substância podia causar fadiga extrema, dano aos órgãos internos e suprimir a função cerebral normal. Numa criança, os efeitos seriam devastadores. Amélia se sentou tremendo. Sentia enjoo. Não podia acreditar que Helena tivesse recebido isso por tanto tempo. Beatriz continuou explicando que o medicamento não era ilegal, mas estava classificado apenas para casos especiais. Amélia agradeceu e desligou. Tinha as mãos frias, agora tinha a confirmação. Não se tratava apenas de medicação excessiva, se tratava de algo profundamente errado. Alguém havia tomado decisões que colocaram Helena em grave perigo. E Amélia sabia exatamente quem. O nome em todas as receitas era o mesmo: Dr. Lázaro Cervantes. Era nele que Sebastião havia confiado desde o diagnóstico de Helena. Amélia lembrava do homem. Sempre era educado, mas distante. Falava em termos complicados, dificultando que alguém o questionasse. Agora Amélia não conseguia evitar se perguntar quantas pessoas haviam sido. Amélia levou o relatório diretamente a Sebastião. Não queria esconder nada. Sentou-se na frente dele no escritório e contou tudo. Sebastião leu o relatório lentamente, seu rosto empalidecendo. No início, ficou em silêncio. Então falou com uma voz que não soava como a sua. Confiei nele. Prometeu que poderia salvá-la. Amélia pôs uma mão sobre a mesa, tentando mantê-lo conectado à realidade. Precisamos saber mais. Sebastião balançou a cabeça. Pela primeira vez não parecia um empresário. Parecia um pai que havia sido enganado. Juntos começaram a investigar os antecedentes do doutor. Sebastião usou seus contatos para acessar registros antigos e Amélia pesquisou em fóruns online e arquivos de notícias. Não demoraram muito para encontrar o que temiam. Dr. Cervantes já havia estado envolvido em investigações anos antes. Havia relatórios de tratamentos questionáveis e disputas legais com famílias. Num caso, uma criança havia desenvolvido problemas cardíacos após receber medicamentos similares sob os cuidados de Cervantes. O caso havia sido fechado discretamente, sem apresentar acusações. Mas os sinais estavam todos lá. A raiva de Amélia cresceu. Como alguém assim podia continuar exercendo? Sebastião encontrou mais arquivos, mais histórias, mais famílias que haviam sofrido. Alguns haviam tentado processar, mas muitos haviam desistido após longas batalhas judiciais. Ler suas histórias foi doloroso. Helena não era a única. Amélia e Sebastião agora estavam seguros de que isso não era apenas um erro. Isso era parte de um padrão, uma história de dano disfarçado de tratamento. À medida que a evidência crescia, também crescia sua sensação de traição. Sebastião sentiu todo o peso de seu erro. Havia acreditado completamente no Dr. Cervantes. Havia seguido cada recomendação pensando que salvaria sua filha. Agora percebia que havia estado cego. Amélia não o culpou. Sabia como o medo e o desespero podiam nublar a mente de uma pessoa, mas isso não tornava o que acontecera menos grave. Sebastião deixou de atender ligações. Passou horas revisando documentos, procurando nomes e contatando famílias. Alguns estavam abertos a falar, outros não queriam reviver o passado, mas cada história adicionava mais dor e mais combustível à sua missão. Não estavam apenas bravos, estavam determinados. Amélia havia começado isso por Helena. Agora via que era maior que isso. Não se tratava apenas de uma menina. Se tratava de muitos outros que haviam sido feridos em silêncio atrás dos muros de hospitais e clínicas particulares. Tinham que fazer algo. Não podiam ficar calados por mais tempo. No meio de tudo isso, Helena permanecia alheia aos detalhes. Amélia e Sebastião mantiveram a calma ao redor dela, mas por dentro tudo havia mudado.
Haviam tomado uma decisão. Não parariam até que Dr. Cervantes fosse exposto. Começaram a preparar um caso. Beatriz concordou em testemunhar se necessário. Outras famílias se uniam lentamente. Um advogado se envolveu. O que começou com um frasco de remédio, agora havia se tornado uma verdadeira luta por justiça. Amélia se sentia mais forte que nunca. Seu papel na vida de Helena havia ido além do cuidado. Havia se tornado proteção. Sebastião, uma vez perdido na culpa e negação, agora estava ao seu lado. A traição doía, mas o novo propósito lhes dava força. Haviam sido enganados por um homem de jaleco branco, mas agora tinham a verdade. E com ela uma razão para agir. Já não se tratava apenas de Helena. Se tratava de garantir que nenhuma outra criança sofresse da mesma forma. Sebastião e Amélia organizaram tudo o que precisavam. Relatórios médicos, documentos, testemunhos e resultados laboratoriais dos medicamentos num caso completo. Com a ajuda do advogado e o apoio de algumas das outras famílias afetadas pelas ações do doutor Cervantes, levaram tudo ao Ministério Público de São Paulo. O promotor escutou atentamente e prometeu iniciar uma investigação formal. Não muito depois, mais informações vieram à tona. Dr. Cervantes não era apenas descuidado. Tinha conexão com certas empresas farmacêuticas. Estava recebendo pagamentos para testar novos medicamentos não aprovados em pacientes vulneráveis. Crianças como Helena haviam sido usadas como parte desses ensaios secretos de medicamentos. A história era chocante. À medida que mais evidências apareciam, os meios de comunicação começaram a se interessar. Canais de notícias e sites reportaram sobre o caso. A pressão pública cresceu rapidamente. As pessoas queriam respostas. Sebastião e Amélia haviam iniciado algo grande. Algo que finalmente poderia trazer justiça. Não apenas para Helena, mas para muitos outros. Mas nem todos queriam que a verdade viesse à luz. Pouco depois do caso ganhar atenção, começaram os problemas. Uma manhã apareceu um artigo online acusando Sebastião de ser um pai ausente, que ignorava o cuidado de Helena. Outra manchete sugeria que Amélia havia se infiltrado na casa com enganos e estava manipulando a menina para chamar atenção. Eram mentiras, mas se espalharam rapidamente. Pessoas online compartilharam as histórias sem verificar os fatos. Sebastião recebeu e-mails estranhos dizendo que era um pai terrível. Amélia encontrou bilhetes impressos debaixo do limpador de para-brisa de seu carro, dizendo para se calar. Mensagens de texto anônimas diziam para pararem o caso ou enfrentariam as consequências. O advogado os avisou que esse tipo de ataque era comum em grandes processos, especialmente quando grandes empresas estavam envolvidas. Sebastião estava furioso, mas Amélia manteve a calma. Esperávamos isso. Se tem medo, significa que estamos fazendo algo certo. Nenhum dos dois pensou em desistir. Já haviam chegado longe demais. À medida que o caso judicial avançava, mais pessoas se apresentaram com histórias de maus tratos. Alguns haviam tido medo de falar antes, mas agora viam que Sebastião e Amélia não recuavam. Uma mãe da Muca compartilhou como seu filho teve convulsões após um tratamento administrado por Cervantes. Outro pai de Perdizes disse que sua filha desenvolveu problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas essas vozes ajudaram a fortalecer o caso. Por trás dos bastidores, os advogados construíram cronogramas, verificaram registros de prescrições e descobriram registros financeiros secretos. As empresas envolvidas negaram tudo no início, mas a evidência era forte demais. Até os meios que haviam espalhado mentiras começaram a mudar de tom. Alguns jornalistas se desculparam, outros começaram a mostrar a verdade. Sebastião e Amélia se mantiveram focados. Não deixaram que o barulho os distraísse. Todos os dias se certificavam de que Helena estava confortável e continuavam impulsionando o caso. Estavam cansados, mas mais determinados que nunca a terminar o que haviam começado. Enquanto tudo isso acontecia, algo lindo começou a acontecer dentro da mansão. Helena, que uma vez havia estado fraca, silenciosa e sempre cansada, começou a mudar.
Ainda era frágil, mas sua energia era melhor. Começou a desenhar novamente, frequentemente pedindo para Amélia se sentar ao seu lado enquanto coloria. Às vezes ria, não gargalhadas, mas sorrisos verdadeiros, quando Sebastião lhe trazia seus lanches favoritos. Seus olhos pareciam mais brilhantes, mais despertos. Até pediu para sair ao jardim. Esses momentos deram força a Sebastião e Amélia. Ainda tinham um longo caminho legal pela frente, mas dentro de casa havia esperança. As paredes que uma vez abrigaram silêncio agora ecoavam com vozes suaves, passos, música de fundo. A vida estava retornando a um lugar que uma vez se sentiu congelado. Após meses de investigação, o caso contra Dr. Lázaro Cervantes finalmente chegou aos tribunais. O promotor havia reunido evidências suficientes para prendê-lo e ele foi posto sob custódia enquanto se preparava o julgamento. Quando o julgamento começou, as notícias do caso continuaram se espalhando. Mais famílias começaram a se apresentar. Uma por uma, mães e pais subiram ao banco das testemunhas contando suas próprias histórias dolorosas. Muitos tinham filhos que sofreram efeitos colaterais incomuns, outros haviam perdido entes queridos. O padrão era claro. Dr. Cervantes havia estado usando drogas experimentais em crianças sem pleno conhecimento ou consentimento. Algumas famílias choraram enquanto davam seu testemunho. Outras estavam bravas e firmes. A sala do tribunal estava cheia todos os dias. Repórteres se sentavam atrás tomando notas. Do lado de fora, pessoas seguravam cartazes exigindo justiça. Amélia e Sebastião se sentaram juntos na primeira fileira, preparados para compartilhar tudo o que haviam aprendido. Já não estavam sozinhos. Isso havia se tornado muito maior que sua história. Amélia foi uma das primeiras testemunhas a depor. Aproximou-se do banco com calma, segurando uma pequena pasta com anotações, mas não precisou lê-las. Sua voz era firme enquanto contava ao tribunal como encontrou o medicamento, como contatou sua amiga médica e como os testes revelaram substâncias perigosas. Explicou a condição de Helena, sua lenta recuperação após os medicamentos serem interrompidos e como descobriu o passado do Dr. Cervantes. Amélia não levantou a voz, nem se emocionou. Simplesmente disse a verdade com palavras claras e simples. O juiz e o júri escutaram atentamente. Seu testemunho foi detalhado, lógico e sólido. Após sua declaração, voltou ao seu lugar e silenciosamente tomou a mão de Sebastião. Sebastião seguiu logo depois. Quando foi sua vez, ficou de pé na frente da sala do tribunal e admitiu que havia cometido um erro terrível. Disse que havia confiado demais e questionado muito pouco. Sua honestidade ganhou o respeito de todos que observavam. A declaração de Sebastião não estava cheia de desculpas. Não tentou se esconder atrás do luto ou confusão. Admitiu seu fracasso em proteger sua filha antes e compartilhou como a culpa o havia consumido durante anos. Disse que se não fosse por Amélia, talvez nunca tivesse visto a verdade. Contou ao tribunal como costumava acreditar que fazer tudo o que um médico dizia era o caminho mais seguro, mas agora entendia que confiança cega podia ser perigosa. Pessoas na sala do tribunal balançaram a cabeça enquanto ele falava. Não chorou, mas era evidente que estava profundamente afetado. O advogado da acusação disse mais tarde que as palavras de Sebastião ajudaram o caso mais do que esperado. Mostraram como até adultos inteligentes e capazes podiam ser enganados por um sistema que se esconde atrás de linguagem complexa e autoridade médica. A parte final do julgamento chegou rapidamente. Após escutar todos os testemunhos e revisar os documentos, o júri levou apenas 2 dias para chegar a uma decisão. Na manhã do veredicto, a sala do tribunal estava lotada. Repórteres esperavam do lado de fora com câmeras prontas. Dentro, as famílias se sentavam juntas, de mãos dadas. Quando o juiz leu o veredito, culpado em todas as acusações, não houve celebração barulhenta. Em vez disso, houve silêncio seguido de respirações profundas e lágrimas silenciosas. Dr. Cervantes ficou quieto, sem mostrar reação. O juiz o sentenciou a uma longa pena de prisão e, ao mesmo tempo, anunciou que o Conselho Federal de Medicina
havia começado a revisar todas as regulamentações de segurança do paciente. Novas leis estavam sendo propostas para limitar o uso de tratamentos experimentais, especialmente em crianças. Amélia e Sebastião não disseram muito após a audiência. Simplesmente se levantaram, abraçaram o advogado e saíram da sala do tribunal. Haviam feito tudo o que podiam. Agora finalmente podiam respirar. De volta à mansão em Alphaville, o ambiente era completamente diferente de como havia sido meses antes. A casa, que uma vez se sentiu fria e distante, agora se sentia calorosa e pacífica. Helena estava desenhando novamente. Passava tempo no jardim rindo com Amélia e fazendo perguntas sobre tudo. Sebastião se juntava a elas frequentemente, não mais distante nem calado. Conversavam sobre escola, futuras viagens e coisas simples como fazer brigadeiros ou consertar o velho balanço no quintal. Amélia ficou, não como empregada, mas como família. O julgamento havia terminado, mas suas vidas apenas começavam um novo capítulo. Haviam enfrentado dor, culpa e medo, mas agora avançavam com amor, confiança e paz. Justiça havia sido feita, mas o mais importante, a esperança havia retornado. O que havia começado como uma busca por respostas se tornara algo maior, uma luta que protegeu muitas crianças e deu uma nova chance a uma menina que uma vez havia sido esquecida. Após tudo que haviam passado, a vida finalmente começou a se sentir normal para Helena. Com a batalha legal para trás e a casa cheia de paz, Sebastião e Amélia decidiram que era hora de Helena experimentar algo que nunca havia tido completamente: uma infância normal. A matricularam numa escola particular em Alphaville. Amélia a ajudava a se preparar cada manhã, fazendo sua lancheira e arrumando sua roupa. Sebastião a levou no primeiro dia. Todos estavam nervosos, especialmente Helena. Não havia estado perto de outras crianças por muito tempo, mas, para sua surpresa, se adaptou rapidamente. Seus colegas de classe a receberam bem e as professoras notaram rapidamente seu talento para desenhar. Seus cadernos se encheram de imagens coloridas, mostrando cenas de seu passado, seus sonhos e sua nova vida. A menina que uma vez quase não falava agora respondia perguntas na aula, levantando a mão com confiança e fazendo novos amigos. Havia encontrado sua voz, não através de remédios, mas através de conexão. Conforme o ano letivo passava, Helena continuou crescendo. Ainda era pequena e tinha que visitar médicos ocasionalmente, mas sua energia melhorou. Juntou-se a um pequeno grupo de arte na escola e começou a ganhar pequenos prêmios por seus desenhos. Um dia, a orientadora educacional a indicou para um prêmio nacional que reconhecia coragem em jovens estudantes. Helena foi convidada a um evento formal, onde subiu ao palco e recebeu uma medalha por sua bravura. Repórteres tiraram fotos. Seu nome foi mencionado nos jornais locais. A atenção não a deixou nervosa. Em vez disso, sorriu com orgulho, segurando a medalha numa mão e a mão de Amélia na outra. Amélia estava ao seu lado, emocionada, mas orgulhosa. Sebastião se sentou na plateia, secando lágrimas. Sabia o quão longe sua filha havia chegado. Helena começou a receber cartas de outras crianças, passando por momentos difíceis. Algumas diziam que sua história lhes dava esperança. Sua jornada estava inspirando outros, até fora das paredes de sua casa. Uma tarde, Amélia foi chamada para comparecer a um evento escolar. Pensou que era uma assembleia normal, mas algo especial havia sido planejado. Quando chegou, viu Helena esperando no palco, segurando um pequeno envelope. Uma mulher do conselho tutelar estava ao seu lado. Enquanto a plateia guardava silêncio, Helena deu um passo à frente e leu um pequeno cartão em voz alta. Hoje quero compartilhar algo importante. Amélia sempre foi mais que alguém que cuidou de mim. É minha mãe em todos os sentidos que importam. A mulher ao seu lado anunciou então que Amélia era agora oficial e legalmente a mãe adotiva de Helena. Amélia estava completamente chocada. Cobriu a boca com as mãos enquanto começou a chorar. Subiu ao palco, abraçou Helena com força e se agarrou a ela por muito tempo. A sala aplaudiu, algumas pessoas chorando, outras sorrindo. Esse momento marcou um ponto de virada, não apenas para Amélia e Helena,
mas para todos que assistiam. Após isso, seu vínculo só se fortaleceu. Amélia ajudou Helena a montar um pequeno estúdio de arte em casa. Sebastião liberou um quarto luminoso perto do jardim e o transformou no espaço criativo de Helena. Havia tintas, telas, prateleiras para materiais e uma mesa junto à janela. Helena começou a criar arte todos os dias. Seus desenhos se tornaram mais complexos, com significado mais profundo e emoção forte. Os anos passaram rapidamente. Helena se tornou adolescente, depois jovem adulta. Sua paixão pela arte permaneceu e decidiu estudá-la seriamente. Candidatou-se a uma escola de arte e foi aceita com bolsa de estudos. Amélia a ajudou a fazer as malas e Sebastião a levou ao campus. Embora fosse difícil dizer adeus, ambos sabiam que Helena estava pronta. Sua força vinha de sobreviver a algo que a maioria das crianças nunca enfrenta, mas ainda mais que isso, do amor e segurança que encontrou em casa. Agora, estava pronta para compartilhar sua história através da arte. Vários anos depois, Helena enviou convites a todos que amava. Ia realizar sua primeira exposição de arte profissional. Apresentaria peças que mostravam sua jornada pessoal através da doença, medo, recuperação e amor. O evento foi realizado numa galeria tranquila no centro de São Paulo. Pessoas entraram e viram seus desenhos pendurados em paredes brancas limpas. Um mostrava uma menina pequena encolhida numa cama de hospital. Outro mostrava uma mulher sentada ao seu lado segurando sua mão. Outros eram mais coloridos, cheios de vida e movimento. Cada peça contava parte de sua história. Na noite de abertura, Helena ficou na frente da sala e fez um discurso. Sua voz era clara, suas palavras reflexivas. As pessoas pensam que minha força veio dos remédios, mas a verdade é que minha primeira força veio do coração de Amélia. Ela me amou quando era difícil de amar, ficou quando eu não pedi, se tornou a luz que segui. A sala guardou silêncio. Quando Helena terminou seu discurso, a plateia se levantou e aplaudiu. Amélia secou os olhos e Sebastião sorriu com orgulho. Outros convidados choraram silenciosamente, tocados por sua honestidade. Não era apenas uma exposição de arte, era uma celebração da vida, cura e amor. Pessoas caminharam pela galeria olhando cada peça com nova compreensão. Helena caminhou junto a Amélia, segurando sua mão como costumava fazer, mas desta vez não era a criança frágil que precisava de proteção. Era a artista, a sobrevivente e a voz de outros que uma vez haviam estado em silêncio. Naquela noite todos foram para casa sabendo que algo havia mudado. O passado de Helena sempre seria parte dela, mas já não a controlava. Ela o havia tomado, dado forma e transformado em algo lindo. Já não era apenas uma lembrança de dor, era uma mensagem de esperança. A menina que uma vez viveu em silêncio havia se tornado uma mulher que sabia como viver. 5 anos após a exposição, Helena havia se tornado uma artista reconhecida. Seu trabalho estava em galerias por todo o Brasil. Mais importante ainda, havia fundado uma ONG que ajudava famílias a identificar tratamentos médicos duvidosos. Sebastião havia se tornado um defensor dos direitos das crianças, usando sua influência empresarial para promover leis de proteção mais rigorosas. Amélia trabalhava ao lado de Helena na ONG, usando sua experiência para treinar outros cuidadores. Dr. Cervantes cumpria sua sentença numa penitenciária em São Paulo. Várias empresas farmacêuticas haviam sido multadas e novas regulamentações estavam em vigor. Mas o mais importante, nenhuma outra criança sofreria o que Helena havia passado. Numa tarde ensolarada em Alphaville, 3 gerações se sentaram no jardim da mansão. Helena segurava seu próprio bebê, uma menina que havia nascido saudável e forte. Amélia, agora oficialmente vovó, cantava cantigas de ninar. Sebastião observava sua família verdadeira. Não de sangue, mas de escolha, de amor, de luta compartilhada. A casa que uma vez foi túmulo do silêncio, agora ecoava com risos de criança. A verdade havia prevalecido. O amor havia vencido. E uma menina que quase foi perdida nas sombras da ganância médica, agora brilhava como farol de esperança para outros. A história que começou com silêncio e medo
terminava com vozes fortes e corações cheios. Porque às vezes, a maior cura não vem de remédios ou dinheiro. Vem de alguém que se importa o suficiente para fazer as perguntas certas e lutar pelas respostas. Algumas verdades são difíceis de enfrentar, mas quando encontramos coragem para vê-las, elas nos libertam. E quando encontramos pessoas dispostas a lutar conosco, descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa saber que sempre há esperança. Porque em algum lugar sempre há uma Amélia esperando para estender a mão, sempre há um Sebastião pronto para despertar e sempre há uma Helena esperando para sorrir novamente.